Já que você trouxe o Barroso... Barroso, nós te adoramos, hein? Queremos você aqui. Irmão, tranquilo, tamo junto. Mr. Muddy. Me parece que ele como ministro, ele tenta emplacar algumas coisas culturais. Ele tem uma visão progressista, sem dúvida, da vida. E uma ideia de a vida dos outros, né? E a vida dos outros, então, e que a Constituição é um negócio vivo. Então, é isso. É por isso que a pergunta. O quanto vocês acham que esse discurso da guerra cultural é importante hoje em dia? Porque a gente sabe que, toda essa teoria marxista foi refutada. O Capital foi refutado lá atrás, Mises destruiu com utilidade marginal, N outros assets aí da economia austríaca que provam que a teoria marxista foi refutada. Von Bawerk, né? Von Bawerk, lá atrás, né? E houve, é muito claro que eles migraram do ponto de vista de estratégia. Sim. Tá? Nós não vamos mais falar do patrão contra o empregado. Esquece essa questão de... Vamos deslocar a questão econômica para elementos outros. Para elementos culturais, né? E só voltando aqui, bate na ideia de socialista de iPhone. Embora eu seja de esquerda, eu quero as benesses do capitalismo. Eles mudaram do trabalho a problemas de desejo, a problemas de consumo. É isso. O que o trans está dizendo é: ninguém quer me comer, porra. É isso que esse cara está querendo dizer. Ninguém me deseja. Você é obrigado a me desejar, porra. Claro. Esse foi a grande... Assim, na minha opinião, e na opinião... já se fala isso, de que o marxismo desloca de um problema material, de trabalho, de justiça, de relações de trabalho, para problemas de desejo. Por isso que vai para a cultura, a guerra. Slavoj Žižek é esse cara. E isso tem tudo a ver com a democracia, porque foi o que o Denis falou, cara. As pessoas tomam decisões baseadas em N coisas. Pode ser a mão macia. Mas a guerra cultural só é possível por causa dos avanços do capitalismo. Opa! Sabe? Então, assim, essa discussão... cultural, essa discussão comportamental, né, a pauta de costumes, ela só se sustenta e ganha peso porque as pessoas estão comendo, ou porque as pessoas têm o que vestir, porque as pessoas chegaram a um certo nível de manutenção da vida biológica, né? Não faz muito sentido, de um ponto de vista histórico, se você mal tem o que comer em casa, você vai ficar discutindo se é Elu, se é ela e se é ele. Entende? Esses são debates que vão ganhando peso na medida em que o capitalismo oferece vida cada vez mais confortável para as pessoas. E nós demos um salto extraordinário. Você pega nos últimos 2 séculos o que nós melhoramos em termos de capacidade de subsistir, né? Então hoje nós temos vidas que são muito melhores do que um rei do século XVII, do século XVI. Só essa poltrona aqui. E é engraçado, porque tem um processo dentro disso que a vida mais concreta, horizontal, desaparece. Então, a feminista, lá na origem, pensa assim: todo mundo me come, ninguém me assume. Ela não entende isso como um problema da vida, das suas escolhas privadas, com quem ela sai, em quem ela confia. Ela acredita numa teoria chamada patriarcado. Sim. Então ela vai saindo de um processo individual para um abstracional. E lá nessa região ideológica, ela arruma uma explicação geral. E é assim que a esquerda explora os aspectos da vida íntima politicamente, oferecendo um quadro estético explicativo da causa porque todo mundo te come e ninguém te assume. E as pessoas vão, a partir das suas frustrações, entrando, quebrando com o seu laço individual, se subsumindo cada vez mais nesse quadro explicativo satisfativo. Eu gosto de brincar que hoje o materialismo é erótico. O problema das pessoas é sexo, né? E não à toa, né, que se questiona justamente como é que você usa o seu corpo. Qualquer coisa. Uma coisa que só para tentar dar uma juntada, porque a gente falou de vários temas aqui que parecem não correlatos, mas não, total correlatos. Sim, só para tentar fazer uma síntese, no sentido, até para quem está ouvindo a gente, é no sentido de que existe uma sociedade civil muito desconstruída que cria um problema para a democracia.
eu tô querendo voltar nisso porque a gente estava falando, querendo apontar problemas de ordens democráticas. Esse foi o início do nosso tema, né, no sentido. Então, eu acho que quanto mais esses problemas forem dividindo esse tecido da sociedade, que é o que a gente está falando, mais difícil vai ser voltar para uma ideia, ainda que precária, de democracia. Sim. Pegando as palavras do Churchill, é o pior sistema de governo, com exceção de todos os outros. Essa é a minha... Ninguém definiu democracia tão bem quanto Winston Churchill. É isso que ele falou. Então, quanto mais esgarçado tiver esse negócio da sociedade, né, acometido por tudo isso que a gente falou, é isso que a gente está querendo dizer. Fica difícil você conversar qualquer coisa. E talvez o avanço de uma vida mais próspera, né, quando a prosperidade chega a mais pessoas por meio do livre mercado, por meio de práticas, né, de trocas voluntárias entre as pessoas, talvez a gente enfrente maior dificuldade nos elementos culturais que vão esgarçando ainda mais esse território da existência democrática, né? Quer dizer, então eles podem se tornar pontos cada vez mais críticos. Daí a necessidade, pós-modernamente falando, de você acabar com qualquer critério objetivo de avaliação do que seja bom, do que seja ruim, do que seja saudável, do que seja razoavelmente aceitável. Então você pega uma pessoa obesa mórbida, se torna um padrão de beleza e de saúde. E de desejo. E de desejo. E se você não desejar, ela você está errado. Você é gordofóbico. Você é gordofóbico. Então você começa a criar, por exemplo, até campanhas contrárias a uma coisa que nunca existiu. Por exemplo, vai ter gordo na praia sim. Eu nunca vi ninguém na vida dizendo assim, não tem que ter gordo na praia. Mas você já cria uma campanha, vai ter gordo na praia sim. Para encorajar o gordo aí. Né? Percebe que coisa completamente surreal? Então, você tem que acabar com os critérios, assim, família, não, denuncie o seu pai, porque se ele te contrariar no seu processo educacional, né, nós tivemos coisas recentes, assim, brutais, de falar, a sua mãe não é... a sua mãe é como qualquer outra pessoa na sua vida, então se tiver que denunciar, se tiver que fazer isso ou aquilo, então os valores eles vão se dizimando completamente, os pontos de referência vão se afastando da gente. É desconstrução. É o niilismo. É o niilismo, né? É relativismo moral. E aí ganha quem? Quem grita mais. Quem grita mais e o pior é o seguinte... E quem é mais vítima, quem conseguiu se colocar no lugar de maior sujeição. Exatamente. Posso fazer mais uma vez o advogado do diabo? Por favor. Porque assim, o Denon foi bem claro que ele falou o seguinte, o capitalismo como libertador. Sim. Né? Que o capitalismo que gera as benesses para que o cara consiga pensar no que está à frente. Um esquerdista viraria para você e falou assim, não. O capitalismo é o opressor, porque essa busca pelo dinheiro me oprime, eu tenho que ficar vivendo neste mundo aqui de busca pelo dinheiro capital, e é isso que restringe a minha liberdade. O que você falaria para um cara desse? Arruma emprego, é o que eu digo. Só um minutinho. Pra você só tá ouvindo. Estamos fazendo pra isso você desde só o tá princípio. ouvindo. Eu me levantei. Eu tô me levantando. Parabéns. É? Parabéns. Quando o cara descobriu lá a machadinha, começou a ter uma indústria. Falou, vou fazer isso aí também. E começou. Sabe foi porque assim. o que me dói é que essa pessoa que bebe de todos os benefícios do futuro, ela quer ter um plano de saúde. Ela não quer ficar doente. Ela não quer ter uma dor de dente. Ela não quer não ter segurança. Ela quer ter saúde, educação pública. Ela quer todas as benesses do mundo que outra pessoa vai pagar. Eu adorei o que você acabou de falar, que ele foi muito sucinto, direto e reto. Então, na hora que você fala, esse capitalismo me oprime, fala, legal, e que parte que ele te ajuda? Vamos começar a enumerar? Então, se você começar a enumerar, você vê se você tem a obrigação de contribuir pro jogo. Eu não quero. Puta, você vai ter que ir pro interior do Sudão e morar numa aldeia. Aí eu garanto, você vai pagar zero imposto. Ou você acredita numa doutrina fantasiosa e tenta destruir a porra toda com ela. Que é o que essa gente faz. Exato. Compromisso com a utopia, né? A utopia não tem compromisso com a realidade. Eu gosto muito do Hayek. Vocês sabem que o Hayek teve um pai biólogo, um biólogo famoso, o pai do Hayek. Um biólogo importante. E foi famoso, inclusive, por divulgar e estudar mais a fundo a teoria da relatividade, é ótimo, a teoria da evolução, de Charles Darwin. E o Hayek se apropria dessa leitura para falar de economia. E tirando, inclusive, dos gregos a ideia de organização espontânea da sociedade. Então, nós chegamos a esse modelo por conta de uma organização que nos mostrou que a nossa existência é mais próspera dentro desse modelo. Não é porque
são os mais fortes que vencem, não é porque são os mais bem alimentados que vencem, são os mais bem ajustados a um modelo de existência. E assim nós vamos construindo o nosso processo que nem é evolutivo, mas de ajustamento a realidades fáticas. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, esse é o modelo à disposição, esse é o modelo que mais se harmoniza com a nossa natureza, esse é o modelo que gera menores distorções, e se você não gosta dele, bom, você tem todo o direito de gritar contra ele, mas gritar contra os fatos não vai fazer com que os fatos vão embora. É preciso, então, quer dizer, qual que é a sua alternativa? A sua alternativa é uma coisa que me traz uma inconformidade com a minha natureza, com a natureza humana. Proponha algo, né? Exato. Então, assim, não destrua e deixa o caos, né? Exato. Assim, a partir do momento que você está falando que isso não é bom... eu não gosto de trabalhar, eu não quero ser explorado. Beleza. E quem vai produzir? Você quer que eu pague para você? Você vai comer o quê? Exato. Você quer o quê? Que eu faça o quê por você? Você quer que as pessoas se matem por você? Essas pessoas, como o William me falou, normalmente elas não têm trabalho e vivem na casa dos pais. Porque qualquer um que seja adulto, entra no universo adulto, vai entender que fala assim, ó, eu não quero ser bíblico aqui, mas esse era um desígnio de Adão quando sai do paraíso. Falar para Eva que a mulher teria a dor do parto e o homem teria que trabalhar, passar a trabalhar quando ele sai do paraíso. E quando é que a vida foi boa? Quando que a vida foi boa. Que a vida foi boa. Esse realismo me toca. Né? Esse realismo que você acabou de falar me toca no fundo. Pelo contrário, né? Só foi adversa. É só água. Mas é a ingenuidade da razão. É a ideia de que, racionalmente, nós podemos coordenar a realidade para que ela se harmonize a uma certa visão idílica do mundo. Então nós podemos forçar a história para que ela se harmonize. Não vai! Os fatos não respondem a essa racionalidade. A razão, ela é um instrumento para nos colocar melhor, mas não de maneira perfeita, no curso dessa história. Agora, essa ideia de que não, peraí, puxa de cá, aperta de lá, esmaga tudo porque vai dar certo, isso aí é impossível. São modelos tirânicos de existência que surgiram da existência.